Vamos passar para o próximo álbum, senão não vai dar tempo da gente fazer as indicações. O último dos mais esperados, que já foram lançados, não podia ser outro, Halloween, álbum auto-intitulado, né? E que traz de volta aí Kay Hansen e Michael Kiske. E, cara, eu vou dar minha opinião depois. Eu vou deixar vocês falarem primeiro, depois eu dou minha opinião. Vamos começar aí com... Pode ser o Alê? O que você achou, Ale, do auto-intitulado Halloween? Ah, cara, eu gostei do álbum. Achei que mesclou bastante todas as fases da banda. Da época do Walls of Jericho alguma coisa, que é da época do Kay Hansen. Aí vem a época dos Keepers com Michael Kiske. Aí vem a época do Master, do Time of the Wolf, do Better All. Acho que misturou bastante coisa que da época atual até, né? Com o Andy Darius pra frente. Acho que eles misturaram bem, fizeram bem o tempero aí. Eu gostei do disco. Eu achei bacana. Quando foi a turnê que eles vieram pra cá, eu me emocionei com o show, porque é uma banda que eu ouço desde pirralho. Então, tive a oportunidade de conhecer o Michael Kiske e tirar foto com ele no Monza em 2015. E do disco novo eu curti. Tanto que eu tenho ele aqui, ouço, já dei também, o disco bom é aquele que você escuta e dá repeat. E você fala, puta, esse disco aqui não tá maçante, dá pra ouvir. Então, você vai te empolgando. Música é empolgação. É aquilo. Então, são 9, 10 músicas que elas te empolgam. Puta, é a receita. Eu gostei, cara. Eu gostei. E ainda acho que vem coisa melhor que esse disco depois. Boa. Daniel? Bom, só para complementar, a última frase do Alê é rezar para a grana continuar rolando e não deixar o ego passar por cima da galera, né? Porque o problema maior do Halloween é ego. Tanto que eles têm uma música que falam sobre isso, inclusive, né? Então, com relação ao disco, cara, o Alê falou tudo. É um disco que revisa todas as fases dos caras que estão na banda até hoje, entendeu? Você tem um disco equilibrado, não é um disco, eu disco não trouxe coisas novas, não trouxe nada absurdamente inovador, até porque eu acho que já são tantos anos de estrada que para eles trazerem uma coisa nova, por exemplo, quando eu ouvi um Better Than Raw, eu realmente vi uma coisa nova ali, entendeu? Quando você ouve um Time of the Wolf, você ouve uma coisa nova. Isso eu estou falando de discos que são na discografia do Halloween mais recentes, tá? Só que você percebe coisa nova. No Dark Ride, por exemplo, o disco pesadíssimo, entendeu? Fugindo totalmente do que o Halloween fazia antigamente. Você não vai encontrar isso nesse disco, tá? Você vai encontrar uma busca, uma escavação, pegando tudo que os caras já fizeram, entendeu? E botando de volta nesse disco. Você tem uma boa distribuição de participação dos vocalistas, entendeu? É, em alguns pontos a gente estava até conversando um pouco antes da live. Seria interessante ver uma musiquinha totalmente Walls of Jericho com Kai Hansen cantando, mas aí os puristas fãs de Halloween iam dizer que estava botando música do Gamma Ray dentro do disco do Halloween, então beleza. Assim, eu acho um disco muito bom, não é o meu predileto do ano, mas é um disco, eu acho que é um disco honesto para o que eles estão buscando, e sim, se a banda continuar com essa empolgação aparente, com esse tesão aparente que eles estão para tocar, para seguir juntos, pode vir coisa legal sim, cara. Porque principalmente pelo fato do Kai Hansen estar envolvido novamente em composição, cara. Ele sempre foi um puta de um compositor. Quem gosta do Halloween do início, cara, é ele, entendeu? Quem gosta de Gamma Ray, porra, não preciso falar nada. Então, cara, se ele continuar com um bom entrosamento e com tesão para escrever, cara, eu acho que vem coisa boa aí sim. E, pô, Michael Boa. Kiske a gente não tem que falar, né? A gente está acompanhando o cara aí há trocentos anos, a gente viu que
A única coisa que caiu de rendimento ali nele foi a cabeleira, porque o resto tá tudo no esquema. É verdade, cara, é verdade. Vou passar pro Giovanni agora. Que o Giovanni teve uma história curiosa desse álbum. Que ele estava bem reticente, né, sobre esse novo do Halloween. E até quando lançou, ele não deu muita bola, demorou para ouvir. E depois que a gente começou a falar, né, que o álbum estava bom, que estava legal e tal, aí ele acabou ouvindo. E aí, conta pra gente aí qual foi a experiência, Giovanni. Então, cara, é assim, puxar um pouco o saco aqui agora dos patrões, tá? O lado bacana de você ter uma galera amiga, né, amigos que curtem heavy metal e que entendem do assunto, é isso, né, cara? É que você tem alguns parâmetros, você tem alguns caras ali que, de certa forma, passam uma confiança, né? E brincadeiras à parte, quem me conhece sabe das zoeiras que eu faço, né, dentro dos grupos. Na verdade, eu amanheço o dia querendo encher o saco de alguém e eu pego o pessoal do mundo metal. Essa é a verdade. Pronto. É verdade esse bilhete. A gente carinhosamente retribui, né, Giovanni? Exatamente. Então, exatamente. Então, eu tenho um problema, e eu não tenho nenhum problema, aliás, eu não tenho nenhum receio em admitir isso. Eu não sou aquele cara que segue as bandas, discografia, compra tudo. Não, eu nunca gostei muito disso. Eu compro um disco do Halloween, mas se amanhã sair um novo do Halloween, mas sair uma banda nova, eu vou ouvir a banda nova porque o Halloween eu já conheço e eu posso comprar depois. Então eu sempre fiz isso. Ou então eu começo a comprar, mas quando chega ali um que desanima, eu paro por ali. E isso aconteceu com o Halloween. Eu conheci o primeiro álbum do Halloween que eu comprei na minha vida, foi o Keepers of the Seven Keys, parte 1. E aí depois eu peguei o Walls of Jericho, né? E aí eu automaticamente as minhas paixões ficaram ali naquela época dos primeiros discos da banda. E aí quando o Kiss que saiu, o Darius entrou, cara, e eu achei o Masters of the Rings uma das maravilhas assim que o Halloween lançou. Achei que foi o melhor álbum onde o Darius e assim, e detalhe, o Darius, ele não em nenhum momento ele quis imitar o Michael Kiske, não, ele trouxe o estilo dele para um disco perfeito que parece que foi feito para ele, ó, tá aqui, cara, é seu, trabalhe em cima disso daqui, e faça do jeito que você quer, ponha o teu coração aí, e ele fez isso, cara, ele foi lá e pau, derrubou. Masters of the Rings, o The Time of the Oath, também achei sensacional, maravilhoso, vi a banda ao vivo. A partir daí, eu comecei a perder a vontade de ouvir Halloween. E aí, o que veio depois, cara, se você pegar todos os álbuns, minha opinião, pós o The Time of the Oath, o Better Than Raw até que é interessante, mas não é um disco que eu curto. E se você pegar todos os discos do Halloween, você vai ter o que, Daniel? Uma coletânea mediana. Cara, e aí o que aconteceu? O O senhor Halloween é um fanfarrão herege do cacete, viu? Exatamente. Bom, e aí o que É aconteceu? o medium win. Aí o pessoal começou, cara, não, mas ouve, não sei o quê, os meninos aí. E eu falei, cara, eu não vou ouvir isso daqui, cara, porque Skyfall eu achei bacana logo de início, mas terceira, quarta audição ali eu já comecei a achar chata, já não curti muito. E aí eu tive essa coisa, cara, de não querer de forma alguma ouvir o disco. Bom, enfim, para resumir tudo, que já tá 1 hora e tralalá, o Fábio foi lá e falou, cara, você precisa ouvir esse disco. Ouve e você vai tirar aí essas dúvidas que você tem, mas pelo menos ouça. E eu fiz isso, cara. Eu ouvi o álbum 2 vezes consecutivas, assim. E o que eu vi, cara? O que eu enxerguei? Primeiro, aparentemente parece que não tem tretas dentro dos integrantes mais, né, cara? Você vê um reencontro de amigos. Sabe aquela molecada que a gente fez parte da escola, cara, e cada um tomou um rumo, mas um belo dia você se encontrou no bar para encher a cara, e, meu, e depois dali a história mudou, você voltou com aquela amizade da época da escola. É isso que eu vejo no Halloween hoje. Então, meu, é prazeroso você ver
o Darius abraçando o Kiske abraçando o Darius, e você perceber que os dois, não existe, né, eles não se degladiam ali, né, para saber quem é. Cara, o Kiske tem a forma de cantar e o Darius tem a forma de cantar, e fim de papo. E quando juntou os dois, isso daí deu muito certo. Então, business, dinheiro à parte, que a gente sabe que rolou muito, os caras devem ter ganhado muita grana para essa reunião. E aí você fala, pô, mas o disco vai ser uma merda. Não, não foi, cara. Não foi. Não foi porque se os caras ganharam bem, cara, os caras fizeram um disco com um puta de um tesão, assim, e você percebe isso em cada faixa, cara. E como é que você percebe isso? Quando você pega um disco e você ouve toda a discografia do Halloween num único álbum. É isso, cara. Para mim, Exatamente. isso me surpreendeu. Assim, dos melhores álbuns de 2021, indiscutivelmente. E para encerrar, dizendo que chupa Iron Maiden. Veja como é que se faz com 3 guitarristas. 3 guitarras, hein? 3 3 vocais e guitarras. 3 guitarras, hein? Ali, Exatamente. não, mas ali são Aí- 3 aí guitarras de Slipknot. verdade, né? São Sim. 3 guitarras solando, 3 guitarras fazendo riff, 3 Solando guitarras... para um caralho, tá? Sim, Solando sim. muito. Então é isso aí, cara. Para mim, acho que é um álbum que, se a intenção era ser perfeito, ele foi perfeito, cara. Ele foi perfeito. Sim. Antes de passar para o Stefan, eu queria ponderar algumas coisas que o Giovanni falou que eu achei bem legais. Primeiro, o Daniel mencionou o ego e, cara, não tem ego mais, cara. Eu não enxergo mais ego no Pelo Halloween. menos aparente não tem mais. Não, teve uma entrevista que o Kiss deu aí há pouco tempo e ele contando, cara, ele até fala que a pergunta foi como que eles fizeram a divisão dos vocais e tal. E ele falou que foi uma coisa muito natural e tal, que tinha até algumas coisas que eram pré-determinadas, tipo, tal música fica melhor para você, tal música fica melhor para o outro. E aí aconteceu, ele falou diversas vezes, tipo assim, do Darius gravar uma parte e falar, cara, eu acho que com você ficaria melhor isso aqui, você não quer gravar? Aí ele gravava e falava assim, porra, ficou melhor mesmo, vamos pôr essa parte com você. E o Kiss que gravou uma parte falou, cara, eu acho que isso aqui era mais legal com o Darius. Fábio, Então, assim, pode falar. posso fazer só uma pergunta? Só uma pergunta, cara. Eu vou roubar a vez do Paulo. Posso ir Posso no ir no banheiro? Maravilha. Paulo Então, Ramos. assim, eu achei isso muito maneiro. O Kay Hansen também deu uma entrevista que eu achei foda, que, na verdade, no álbum saiu um som só com a autoria dele, que foi o Skyfall. E perguntaram para ele sobre isso e ele falou, cara, na verdade, eu tinha composto 4 músicas, mas eu achei que 3 delas eram muito Gamma Ray. E aí eu resolvi deixar para o próximo disco eu por alguma coisa que esteja mais na vibe do Halloween. Isso eu achei maneiro também. E agora, sim, sobre esse disco, cara, eu acho que depende muito da expectativa de cada um que ouviu. Quem gosta só daquela fase antiga, Walls e Keepers, vai ter certa resistência, porque nesse disco tem muita coisa que remete à fase do Darius. Quem gosta só da fase do Darius vai ter resistência, porque tem muita coisa que puxa lá para a época dos Keepers. E então, assim, é um disco que unifica as duas fases. Eu acho que isso é interessante do fã entender. E a banda, ela procurou fazer essa unificação de uma forma muito competente. Eles, se você pegar, é realmente uma viagem. Durante toda a discografia, eu vi algumas pessoas dizendo que faltou alguma coisa lá o Walls, mas, porra, tem Robot King, que é o Walls total. Tem a Down in the Dumps, que também é o Walls total. Só não tem o Kay Hansen cantando, mas o instrumental é o Walls total. Aí você tem Out for the Glory, Best Time, que é Keepers total. Você tem a Rise Without Chains e a Mass Pollution, que é Master of the Rings total. Então, cara, é um disco que transita entre todas as fases e o mais legal, transita pelas melhores fases do Halloween, né? O Stefan, ele ouviu esse disco lá em casa, né, Stefan?
Ele não é fã de Halloween, mas o que você achou do álbum? Conta pra gente. Olha, o Halloween, ele já fez parte da minha listinha de ódio, né? Adolescente tem sua listinha, né? As favoritas e as odiadas, né? E aí, como eu mergulhei pro lado do metal extremo, então, né? O power metal que veio na sequência soou bastante estranho, né? Hoje não, hoje a história é outra, né? A cabeça é outra e tudo mais. Estou aprendendo. O Halloween, eu ouvi o disco sem expectativa nenhuma, eu não acompanho a carreira da banda. Os primeiros discos, quando eu ouvi, eu não gostei, e depois não ouvi mais, né? Tem um cara que levou os discos para ouvir, e ele tinha levado um CD do. Esse que tem a capa da bruxa, vocês falaram, né? Better Than Raw. Wrong. E ele também levou um CD do Tristânia. Aí o que aconteceu? Eu ouvi tudo junto e ele não falou qual era o quê, né? E ainda enganou, dizendo que no Tristânia tinha uma mina que fazia gutural. Pô, o E cara tá aí, a fim de sacanear mesmo, né? e o cara depois apareceu com a camisa desse disco, aí eu associei, pô, essa bruxa deve ser a mina do tal Tristânia. Aí eu confundi tudo. Depois que eu fui entender, fala, não, uma coisa, outra coisa. Só que aí eu deixei de lado. Mas eu nunca tive raiva do Halloween, né? Eu tive raiva de outras bandas. Eu tinha raiva do King Diamond, mais Fufete. Pô, vai gritar na puta que pariu. Mano. Aí, mas do Halloween eu não tinha. Aí eu fui ouvir esse dia, resumindo, para não ficar 50 horas de live, ouvi lá no Fábio e tal. Ele foi me explicando essa de tal fase, essa tal outra. Ele falou da questão dos vocais, que um foi ajudando o outro e tal. Falou do show. Na verdade, ele me deu uma aula sobre o Halloween, né? E aí, eu ouvi no disco, né? Eu entendi. E também a questão do tracklist. Os caras foram mestres, né? Tanto o disco é bom que as faixas bônus poderiam figurar no álbum normalmente, né? E quando isso acontece, é porque realmente o trabalho é de destaque. E chupa Iron Maiden. Boa. Cara, é assim, ó, eu vou ser sincero, eu não esperava nada além do que uma tentativa de resgate às raízes, né? E esperando isso, eles entregaram, cara. Eles entregaram isso. Não dá para você lançar em um disco, você, né, fazer uma volta às raízes e ainda evoluir, ainda não existe milagre. Mas eu acho que a perspectiva para o Halloween, depois desse retorno aí dos dois integrantes clássicos, é muito boa. E eu acho que esse disco realmente ficou com uma cara de recomeço. E eu acho que daqui para frente vem coisas bem legais por aí. Pode-se dizer que é mais uma que renasceu? Ah, eu acho que sim. Sim. Porque Sim. uma coisa eu concordo com o Giovanni, que ele mencionou, só que eu vou um pouco mais além do que ele. Eu acho que o Better Than Raw e o The Dark Ride também são ótimos. São, cara, Depois, eu achei que a banda deu uma caída, aí ela subiu um pouquinho, caía de novo, subiu um pouquinho, caía de novo, mas nunca saiu daquele limbo, A né? saída do Uli Kush e do Roland Grapple custou muito Do caro Roland para eles, cara. Grapple. Exato. E aí ela se manteve lançando álbum, se manteve grande, mas não empolgava, né? Não empolgava mais. E esse disco ficou realmente com uma cara de recomeço. É um disco que, para mim, empolgou. Tem músicas assim excelentes, cara. Out for the Glory, Fear of the Falling, Best Times, Rise Without Chains, Robot King, Down in the Dumps, Indestructible, a Skyfall. E, cara, sem mencionar as 4 bônus, que as 4 são legais, cara. Então, assim, a Skyfall, eu achei que ótima no foi final. um álbum que mereceu, assim, todas as críticas positivas que ele vem recebendo.